Alô, varandeiros! Grande dia para você, Varanda Futebol Debate, ao vivo. E hoje, um dia após a grande cobertura que fizemos das eleições do Santos Futebol Clube, onde os sócios torcedores do Santos elegeram Andrés Rueda, 64 anos, como novo presidente do Santos Futebol Clube. Foi uma eleição histórica. Não somente na cobertura do Varanda Futebol Debate de todo o pleito, acompanhando desde as 11 horas da manhã as eleições direto da Vila Belmiro, mas também com o maior número de votantes da história do Santos Futebol Clube, total de 8.249 votos, onde Rueda venceu o pleito com 3.936 votos, seguido por Rodrigo Marino, chapa 5, 1.171 votos. E o terceiro, Ricardo Agostinho, 1.070 votos. Fernando Silva foi o quarto com 993 votos. Daniel Cury e Miltinho Teixeira ficaram em quinta e sexta colocação, respectivamente. O Miltinho Teixeira foi o quinto colocado e o Daniel Cury o sexto colocado nestas eleições. O Varanda Futebol Debate fez uma cobertura fantástica. Aproveito o espaço para agradecer Elias Russo, que esteve diretamente da Vila Belmiro, que fez uma transmissão de fôlego, mostrando os bastidores das eleições, fazendo as entrevistas com os candidatos. Um abraço todo especial para todos os 6 candidatos que fizeram uma eleição limpa, que fizeram uma eleição de alto nível no Santos Futebol Clube. O Varanda Futebol Debate entrevistou todos os 6 candidatos e todos com muito carinho junto ao canal. Então, muito bacana, muito obrigado a todos os candidatos e a toda a torcida do Santos Futebol Clube. A Andrés Rueda, o Varanda Futebol Debate deseja toda a sorte do mundo, que ele assuma a cadeira de presidente e possa fazer um trabalho espetacular. O Santos merece um presidente que realmente ame o Santos Futebol Clube, que tenha por trás pessoas idôneas, com história no mercado, que possam fazer uma grande gestão ao Santos Futebol Clube. O Andrés tem esse perfil, Agora é importante que esse momento do Santos Futebol Clube atual seja passado a limpo. Que pessoas que fizeram mal ao Santos Futebol Clube, de fato, paguem por isso. Porque normalmente, após o término da eleição, tudo passa, né? Ninguém paga por nada. Pelos crimes cometidos no Santos Futebol Clube, nas gestões, não acontece literalmente nada, né? O Modesto Roma foi expulso do clube, mas parou por aí. As negociações, de fato, que aconteceram nesse período, não são investigadas. Então espero que o time de Andrés Rueda, a gestão de Andrés Rueda, vá fundo, né? Faça uma investigação criteriosa, uma auditoria criteriosa dessa última gestão do Santos Futebol Clube. O torcedor santista vive uma expectativa muito grande. Não só dentro de campo, onde o Santos joga hoje com o Flamengo às 4 da tarde, joga na próxima quarta-feira, decide a vaga nas quartas de final da Libertadores, mas vive uma expectativa política. Como será a nova gestão de Andrés Rueda? Então, muita sorte, Andrés Rueda, que você faça um excelente trabalho junto com seu time no Santos Futebol Clube. Agora, eu separei alguns trechos das entrevistas que o Andrés Rueda concedeu ao Varanda Futebol Debate. O primeiro trecho, o Andrés fala um pouquinho, se apresenta ao torcedor santista. Quem é Andrés Rueda? Vamos acompanhar? Eu sou santista pelezista. Na verdade, me tornei santista através de Pelé, que é um orgulho enorme disso. Tá? Minha trajetória no clube foi até 2002, foi de torcedor fanático. Em 2002 entrei no Conselho do Santos, já estou acho que no meu 4º mandato. Participei do Conselho do Modesto Roma, do Comitê de Gestão, aliás, do Comitê de Gestão do Modesto Roma. Fiquei 6 meses, não gostei muito das coisas que eu vi, saí, disputei a eleição em 2017, fiquei em 2º lugar. O Pérez também me chamou para participar do comitê de gestão, consegui implantar algumas coisas que eu tinha me comprometido. Aí algumas coisas também aconteceram que não foram do meu agrado e também saí. Tá?
No futebol, o pessoal diz assim, você tem que aceitar erros e acertos. Isso é natural na vida de qualquer um. Quando você vê coisas que não são muito do agrado, as coisas são muito certas, o melhor é você não participar e brigar para que essas coisas sejam corrigidas. Isso que me leva agora, uma vez resolvido na vida, tanto profissionalmente, familiarmente e financeiramente, a doar um pouco da expertise que eu tive profissional nesses meus 40 e poucos anos de trabalho, tá? E doar meu tempo e minha capacidade de gestão para o clube. Por isso que a gente está se propondo a ser um candidato para as próximas eleições. Perfeito, perfeito. Andrés Rueda falou um pouquinho, se apresentou ao torcedor santista quando fez uma entrevista aqui com o canal Varanda Futebol Debate. Falando da cobertura de ontem, foram mais de 40 mil visualizações, somando a primeira e a segunda live. Meu enorme respeito ao torcedor do Santos Futebol Clube, que mais uma vez se mostra gigante, se mostra grande e fez parte dessa cobertura histórica do canal Varanda Futebol Debate. Agora, colocando mais um trecho da entrevista que o Rueda concedeu pra gente, para que você, torcedor santista, conheça um pouquinho mais do Rueda, ele também falou sobre o empréstimo de 11 milhões de reais que ele fez ao Santos Futebol Clube para que o Santos pudesse quitar a dívida do Hamburgo. Junto ao Hamburgo, né, aquela dívida, aquela negociação do Kleber Reis, herança da gestão anterior. O Rueda se pronunciou aqui no Varanda Futebol Debate sobre esse tema. Vamos acompanhar? Rueda falando sobre o empréstimo de Kleber Reis, sobre empréstimo para pagar o Kleber Reis junto ao Hamburgo da Alemanha. Cadas e definidas para dezembro. Rueda, recentemente você fez um aporte financeiro para o Santos quitar a dívida com Hamburgo. Ajudou o atual presidente do Santos, ajudou o Santos Futebol Clube a sanar essa pendência com o Hamburgo da Alemanha. Muito se criticou a sua atitude, falando que faltou ética porque você concorre a presidente do Santos Futebol Clube. O que você achou dessas declarações, dessa mídia que foi criada em torno do seu nome por conta desse aporte financeiro? E a segunda pergunta, você é a favor, em sendo presidente do Santos Futebol Clube, de continuar apoiando o clube financeiramente com recursos pessoais, Rueda? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu sou completamente contra que no século XXI, no dito futebol profissional, qualquer pessoa, sócio, torcedor, qualquer que seja, tenha que ajudar o clube na parte financeira. Isso é vergonha. Isso é uma vergonha. Isso mostra que a gestão que foi feita para chegar nessa situação foi vergonhosa. Agora, quando o dano que o clube pode ter for um dano que não der para recuperar, eu chamo de dano irreversível, quer dizer, não tem jeito, se isso não acontecer, o dano que o clube vai ter vai ser reversível. Eu vejo da mesma maneira que todo santista que tenha condições, ele tem a obrigação, sim, de ajudar o clube. Muito se falou do aporte financeiro que foi feito, e pouco se falou da negociação que foi feita com o Hamburgo. Foi uma negociação profissional com pessoas do ramo, Walter Schalka foi um que se envolveu do começo ao fim, que, poucas vezes eu vi uma negociação do Santos, em vez de sempre levar pior, ele conseguiu uma redução da dívida de mais de 10 milhões de reais. Eu lembro sempre, a negociação começou com 4 milhões e 700 mil euros, a gente devendo, e se não pagasse até o dia 10, e a gente está falando do dia 9, tá? A gente já poderia ser punido pela FIFA. Por que se esperou até o dia 9? Porque existia a esperança de se vender um jogador. O Santos, até o último momento, tentava arrumar dinheiro para poder resolver isso. Tá? Não acontecendo, não tinha outra alternativa. Ou a gente corria o risco de perder pontos, ser rebaixado, toda aquela história, ou dar
uma ajuda para o clube. Eu, tendo condição, naquele momento, optei por ajudar, sem antes não ter tomado alguns cuidados. Eu fui na comissão fiscal do clube e falei, olha, quero ajudar, isso aqui pode? Eu recebi o ok da comissão fiscal. Pode, sem problema. E assim foi feito. Foi feito um empréstimo, sem juros nenhum, tem correção monetária, o valor pela taxa Selic. Muita gente confunde Selic com juros, né? Nossa, pô, isso aí é só procurar ver o que é. Essa taxa de correção monetária, que nesse ano, até agora, se não me engano, foi 2% ao ano, tá? Essa correção do dinheiro foi feito sem juros e parcelado para pagamento a partir do ano que vem. No acordo, tinha uma parcela que o Santos tinha que pagar, de 500 mil euros. O acordo foi fechado em 3 milhões e 100 de euros, sendo 2,5 praticamente à vista, sendo 2 milhões à vista, 500 mil o Santos pagaria no dia 15, e 600 mil foi financiado. Eles parcelaram em 3 vezes, vencendo a primeira dia 15 de dezembro e as outras com um prazo de 60 dias. Pois bem, esse dinheiro que o Santos teria que pagar dia 15 seria com pagamento da venda do Poroso, alguma coisa nesse sentido. Dia 14, o presidente do clube nos liga dizendo, pô, tomamos calote, o pessoal lá não vai pagar isso. Dia 15 não temos dinheiro para honrar isso. E na negociação que foi feita com o Hamburgo, eles parcelaram um negócio que seria à vista. E eles colocaram, olha, se vocês atrasarem uma, eu tiro o desconto que dei. Volta a ser o valor principal. Então, mais uma vez, eu ajudei o clube tá, nessa situação. Fiz um contrato, dessa vez não foi parcelado, dizer, ó, eu empresto quando entrar o dinheiro aí da extraordinário de uma venda, vocês me devolvem, tá? Novamente foi pedido autorização para a comissão fiscal. Então, isso é o que aconteceu. Agora, você achar que um sócio tem pretensão de votar a quantidade de dinheiro que foi colocado com fins políticos é subestimar a inteligência de qualquer um. Desculpem, tá? Segundo, não é a primeira vez que eu faço isso, tá? Eu já ajudei o Santos em 2015, quando tinha uma situação irreversível, de novo, onde eu conheci o seu Modesto Roma na reunião do conselho à noite, e se ele não pagasse um X valor pelo 10% do Lucas Lima, a gente perderia o jogador, que estava jogando bem, o passe dele estava super valorizado. Eu praticamente, sem conhecer o Modesto, fiz a mesma coisa. Eu emprestei dinheiro para o clube, na mesma modalidade. O dinheiro sempre com destino certo. Aquilo eu depositei o dinheiro direto na conta do Internacional, foi um mútuo feito, sem juros, para os senhores pagar quando pudesse, que levou mais de ano e pouco para ser pago, tá? E naquele momento não tinha nenhuma aspiração política. Não pretendia ser candidato, não podia ser nada. Agora, esse tipo de coisas é política do Santos. Política, política, política. Por isso que o Santos se encontra na situação que está. A pessoa, em vez de arregaçar a manga e trabalhar, gosta de perder energia, tal, fazendo política. Agora, isso pouco me importa. Eu tinha que ajudar o Santos e ajudei. O resto é resto. Essa foi a participação de Andrés Rueda aqui no Varanda Futebol Debate durante o pleito político, durante toda a eleição. Foi uma eleição muito concorrida, né? Foram 6 candidatos do Santos Futebol Clube. O Rueda teve uma larga vantagem na apuração de votos, mas durante todo o pleito, muita discussão, muito debate, debates acalorados, e também nós tivemos a entrevista com todos os candidatos. O Rueda falou sobre o empréstimo de 11 milhões de reais ao Hamburgo, né? E que bom que o Rueda vai poder ele mesmo gestionar, né? Administrar esse empréstimo, porque a preocupação do Santos, a principal preocupação do clube é a questão financeira. Né? Muito se fala que o Santos vai chegar em janeiro com praticamente 2 folhas salariais atrasadas. O Santos tem 30% dos salários que foram renegociados
devido à questão da pandemia. Então, vamos aguardar, né, como que o grupo político de Rueda vai se organizar para assumir o Santos a partir de janeiro. Já se começa o período de transição, né, entre a gestão atual de Orlando Rolo e também o grupo político de Andrés Rueda. Talvez seja até mais fácil, porque o Rolo apoiou, não oficialmente, mas apoiou o Rueda nesse pleito, nessa eleição. Então, vamos aguardar. Espero que seja feita uma boa transição, uma transição limpa, para que Rueda, a partir de janeiro, consiga fazer um excelente trabalho no Santos Futebol Clube. Amigos, na última sexta-feira, morreu em São Paulo o grande empresário Walter Torre. O Walter, que era dono da W Torre, né? E a W Torre era a empresa que estava por trás do novo projeto da Arena Santos Futebol Clube, da nova Vila Belmiro, né? O fato de Walter Torre ter falecido pode ser um grande problema. Aliás, os meus sentimentos a toda a família do Walter Torre, né, pelo falecimento desse grande empresário que também esteve por trás da construção do Allianz Parque, a Arena do Palmeiras. Agora, o falecimento do Walter Torre pode de fato gerar um atraso na construção, no projeto da nova Arena Santos Futebol Clube. E o Rueda, quando esteve aqui no programa Varanda Futebol Debate, falou um pouquinho o que ele achava desse projeto, do projeto da nova arena do Santos Futebol Clube. Aliás, entrevista que repercutiu bastante nos grupos políticos. Muitos candidatos falaram que o Andrés seria contra esse projeto com a W Torre, mas vamos ouvir do próprio Andrés Rueda, quando ele fala da nova arena do Santos Futebol Clube. Andrés Rueda. Tem uma pergunta aqui do engenheiro civil Galber. Rueda, o que você acha se possivelmente ocorrer um acordo de um novo estádio? Que tal o meio termo entre Santos e capital, já que a maior quantidade de torcedores santistas está em São Paulo? Perfeito, bela pergunta, grande abraço para toda a galera do chat. É contigo, Rueda. Então, nesse momento, qualquer coisa que qualquer gestor, qualquer candidato for dar de esperança para o sócio, de que o Santos vai poder encabeçar um projeto de retrofit, de nova arena, São Paulo, Santos no meio, vai estar mentindo para o sócio. A gente não tem condições financeiras nem de pensar nisso, mas nem de pensar. Quer dizer, não tem como. É impossível o Santos embarcar num projeto onde ele precise colocar dinheiro. Ponto. Agora, projetos onde o Santos não precise colocar dinheiro e tragam vantagem para o clube, tem que ser analisados. Tá? Esse projeto que foi apresentado pela W Torres para o clube, como projeto arquitetônico, putz, é ótimo, é excelente. Tá? É um projeto primeiro mundo, se tem espaço, o estádio deixa de ser apenas um estádio para ser uma arena e uma praça de entretenimento, você tem área de convívio, que é para aí onde o futebol está indo, tá? Na verdade, futebol como futebol, que negócio de um jogo de 90 minutos está acabando a médio e longo prazo, tá? Isso está se transformando dentro da indústria do entretenimento, onde, com essa parte toda digital que está acontecendo, cada vez mais o clube tem que entregar mais conteúdo. Hoje eu estava conversando com o pessoal sobre isso, fizeram uma pesquisa, e não é no Brasil, no mundo inteiro, que diz que o jovem de até os 20 anos hoje não tem paciência de ficar 90 minutos assistindo o jogo, que ele é mais acelerado, que ele quer ver os melhores momentos, os gols e tá bom. Então, ele tem que receber esse conteúdo, a gente tem que saber como monetizar isso e entender o desejo da torcida. Então, esse projeto da W Torres, como projeto, é muito interessante. Porém, falta muita coisa para a gente saber se é um projeto que realmente vai trazer vantagem ou não para o clube. Uma delas é o seguinte, a partir do momento que eles banquem essa arena, eu, Santos, tenho o poder de jogar onde eu quiser ou sou obrigado a jogar todos os meus jogos de mandante lá? Se for isso, é péssimo, porque eu quero ter a liberdade de jogar onde me entender, onde no meu planejamento
me levar. Eu posso jogar em São Paulo, Norte Paraná, onde for. Isso é uma coisa, mas tem que ser discutida. Eu acredito que as partes negociando, W. Torres defendendo o interesse deles e o Santos defendendo os interesses, chegam a um acordo. Outro ponto é o valor. Na primeira proposta que eles apresentaram, o Santos teria um percentual de 3% a 5% das rendas que a W. Torres conseguir. E quando chega as rendas que o clube obtém, que é o jogo de futebol, eles pretendem receber de 10 a 15 reais por torcedor. Isso quer dizer o seguinte, se a gente tiver capacidade cheia de 25 mil pessoas, o valor que a gente deveria repassar para eles como praticamente aluguel, pô, 250, quase 300 mil reais por jogo. Também isso não está equilibrado. Tá? Seria mais justo eles receberem também um percentual da nossa renda. Tá? Agora, tem muitos detalhes que precisam ser discutidos e essa negociação é o que vai dizer se esse projeto é um bom negócio ou não é um bom negócio para o Santos. Perfeito. Olha, o Andrés Rueda falando do projeto da W Torre com o Santos Futebol Clube. Espero que esse projeto não decline, né? Com o falecimento do W Torre, do falecimento do Walter Torre. O Andrés era favorável, sim, ao projeto. Lógico, com algumas ressalvas, algumas negociações que seriam precisas, né, para de fato concretizar o negócio, né, algumas negociações, inclusive de valor que ficaria para o Santos Futebol Clube, a questão de o Santos poder ou não escolher o estádio em que possa jogar, né? O Santos é um clube mundial, dentro do território nacional tem muita força, principalmente, né, no Paraná, enfim, o Santos, muita força em São Paulo, então o fato de o Santos só poder jogar na nova arena era algo que preocupa o Andrés Rueda, então alguns pontos seriam ainda tratados, né, para que o Rueda possa dar continuidade a esse projeto da nova arena Santos Futebol Clube. É claro que o torcedor santista espera de forma ansiosa a nova arena, a construção da nova arena. O Santos está muito atrás, né? O Santos está atrás hoje do Corinthians, está atrás do São Paulo e do Palmeiras em termos de estrutura. É preciso um novo projeto, inclusive para o CT do Santos Futebol Clube, para o clube, né? Para o clube, para os sócios, né? Se fala muito em algumas alianças com os clubes lá em Santos, né, com portuários, enfim. É importante que o Santos faça um projeto para o sócio-torcedor, porque o sócio-torcedor do Santos tem muito pouco atrativo. Então, o time do Andrés Rueda precisa pensar de forma rápida em tudo isso. Né? São promessas de todos os candidatos, mas quando assumem a cadeira de presidência do Santos, tudo isso passa a ser esquecido. Então, o sócio-torcedor do Santos é muito esquecido pelas gestões atuais do Santos Futebol Clube. Agora, o Andrés Rueda aqui já falou sobre a apresentação dele, já falou sobre a Arena, o projeto da Arena, já falou sobre o empréstimo e agora o Rueda fala um pouquinho sobre o Robinho, o assunto tão questionado pela torcida do Santos Futebol Clube. O Rueda ontem, após ganhar a eleição, comentou que, de fato, rescindirá o contrato com o Robinho. Mas vamos ouvir o que o Rueda falou sobre Robinho no momento que ele fez aqui com a gente o bate-papo. Vamos lá, vamos ouvir? Andrés Rueda sobre Robinho. Perfeito, perfeito, Rueda. Caso Robinho, Rueda, o Rolo, em entrevista recente, falou que o contrato do Robinho está suspenso e aguarda o segundo julgamento que está previsto para dezembro. E caso o Robinho seja absolvido nesse julgamento, o Santos irá reavaliar o tema. Qual é a sua opinião sobre o tema Robinho? Você foi favorável à contratação do Robinho e, na cadeira de presidente, o Robinho absolvido em dezembro, o Robinho tem espaço no Santos Futebol Clube? Será contratado? Na verdade, o contrato dele será liberado, né? Você assina a permanência do Robinho no Santos Futebol Clube? Bom, eu divido o caso Robinho em dois pilares, né? Um do cidadão Robinho, tá? Eu aprendi na vida que esses pendengas jurídicas tal, a gente deve esperar o famoso transitado e julgado, tá?
e a gente sempre deve dar a presunção de inocência a quem quer que seja. Tá? Até por entrevistas, é muito danoso para a sociedade você cometer algum tipo de injustiça jurídica. O próprio conceito de civilidade, de leis jurídicas, protegem muito isso. Né? O cidadão só é culpado quando passa por todo esse processo. Agora, isso é um ponto. Agora, a nossa função como gestor é defender os interesses do Santos. Então, até o momento que essa situação não afete diretamente ao clube, você pode levá-lo. Agora, a partir da segunda matéria que saiu no Globo Esporte, onde ficou explicitado diálogos, se eu não me engano, da pena que foi colocado, infelizmente a gente não pode aceitar de maneira nenhuma o que está lá, e mesmo resguardando o direito da presunção de inocência, eu acho que a melhor solução que foi dada pelo clube foi a suspensão do contrato. Não tinha condição nenhuma. Eu te digo, não é condição nenhuma por causa dos patrocinadores. Eu acho que até a posição deles é relevante, óbvio, mas é a própria postura do clube. A gente fala muito de marca, tá? Então a própria postura do clube como marca. Tá? A gente foi muito bem feita a suspensão do contrato. Agora, se em dezembro realmente ele for inocentado, se for realmente provado que ele não tinha nada a ver, aí se estudar as condições que provavelmente não sei se vão ser as mesmas, né, que ele previamente tinha acertado com o clube. Tá? Perfeito. Andrés Rueda falando sobre Robinho, né? Ele mais ou menos já antecipou que não gostaria de continuar com o Robinho até após as denúncias, enfim, todo o processo que o Globo Esporte levantou junto ao processo lá na Itália. Enfim, o Andrés Rueda ontem afirmou novamente que não pretende continuar com o Robinho, com o contrato do Robinho, até porque o Robinho foi novamente condenado em segunda instância, deverá recorrer, mas são fortes, né, as provas contra o Robinho. Infelizmente um ídolo do Santos Futebol Clube, mas que parece que cometeu um erro grave fora de campo. Andrés Rueda falou sobre o Robinho. E para fechar, o Andrés Rueda falou sobre Cuca. O Cuca, atual técnico do Santos, adorado por uma parte da torcida, questionado por outra parte da torcida. Muitos dizem que o Cuca não tem a identidade com o Santos Futebol Clube, não joga pra frente, é um técnico defensivo. E o Andrés Rueda, quando perguntado se vai permanecer com o Cuca para 2021, respondeu ao Varanda Futebol Debate. Vamos acompanhar a resposta de Andrés Rueda. O debate especial. Rueda, Cuca é o seu técnico pro ano que vem? Olha, por enquanto, eu não posso dizer o ano que vem, as coisas no futebol são dinâmicas, mas o perfil do Cuca, até o momento, me agrada muito no sentido que é bem aderente ao que a gente imagina. A gente está vendo que ele está dando oportunidade para a base, ele não está indo na imprensa toda hora. Agora começou um pouquinho, né, a dizer que precisa de contratação. Ele não está colocando a diretoria, pelo que a gente vê aí pela imprensa, na parede, né? Quer dizer, justificar eventuais resultados negativos, a falta de contratação. Tá? Então, o perfil dele. Quanto ele jogar para frente ou para trás, eu acredito que a gente não pode generalizar pelo jogo de ontem. Tá? A gente não pode analisar futebol por uma partida, nem no sentido da equipe, nem no sentido do jogador. Tá? O fato de que entrou com a formação, com 3 zagueiros, depois mudou, a gente está reclamando dele da mesma maneira que a gente reclamava do Sampaoli. De vez em quando ele colocava o time nessa posição. Quando ele ganhava, a gente nem lembrava, e quando perdia, criticava. Foi por isso, ele não devia ter mexido. Tá? Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, o perfil do Cuca, sim, tem muita coisa que é aderente ao perfil que a gente imagina de um treinador. Andrés Rueda, que esteve aqui no Varanda Futebol Debate, falou sobre Cuca. Olha, deu bons indícios que o Cuca deve permanecer no início da sua gestão, hein? É lógico que é muito dinâmica a questão de técnico, é muito relacionada a resultados, mas me parece que o Rueda
o perfil do Cuca agrada Andrés Rueda, que deve permanecer com o Cuca para a próxima temporada. É lógico que o Rueda assume em janeiro. Em janeiro ainda estaremos com o Campeonato Brasileiro em andamento, Libertadores. Deus queira que o Santos, classificado aí para a semifinal, até para uma final da Libertadores no Maracanã, vamos aguardar os próximos passos. Estamos fechando por aqui a cobertura das eleições 2020 no Santos Futebol Clube. Uma cobertura que, repito, ela foi histórica. Histórica no número de votantes. Histórica na cobertura que o Varanda Futebol Debate fez junto a todos os candidatos. De forma democrática. Entrevistamos 6 candidatos do Santos Futebol Clube. Todos eles entrevistados no Varanda. No dia da eleição, fizemos uma cobertura de quase 6 horas, ao vivo, no ar. 40 mil santistas acompanharam o Varanda Futebol Debate de forma online, ao vivo. Tudo lá na Vila Belmiro sendo acompanhado aqui nos estúdios do Varanda Futebol Debate. Então, o meu muito obrigado. O meu muito obrigado a você, torcedor santista, de todo mundo que acompanhou o Varanda Futebol Debate. Teremos novas programações. Falaremos muito essa semana sobre Santos e Flamengo, pós-jogo de hoje. Sobre Grêmio e Santos na próxima quarta-feira. Amanhã, segunda-feira, às 20 horas e 30 minutos, teremos uma live sobre Santos e Grêmio, comparando jogador com jogador, posição por posição, fazendo um grande pré-jogo desse grande duelo da Libertadores. Obrigado, varandeiros, um grande abraço, deixa seu like, se inscreva no canal, tamo junto, valeu galera, tchau!